Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E que esta mesma graça esteja alcançando os corações que estão conectados através deste canal. Amém? Queridos, antes de falarmos do amor de Deus, precisamos buscarmos a presença do mesmo para que o mesmo possa nos dar força e poder para que assim nós possamos pregar a mensagem de Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa de oração com o único e exclusivo propósito de louvarmos e engrandecer o Teu santo nome. Que o Senhor continue, ó Pai, operando em nossas vidas, em nossas mentes, nas mentes das pessoas que estão conectadas através deste canal, que o mesmo Espírito Santo possa preencher os corações, possa fortalecer a fé destas pessoas e que elas possam sentir o desejo de conhecer a Tua pessoa antes que a porta da graça se feche. Neste exato momento, unja-me com o poder do Divino Espírito Santo para que eu venha falar inspirado pelo mesmo e que a mensagem possa encontrar guarida em nossos corações. São essas bênçãos que nós pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 3. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz: Antes de mais nada, queridos, hoje nós temos um assunto muito importante a falarmos. Nós temos observado que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de consagração e de preparação. É um tempo que nós estamos vivendo chamado últimos dias. E precisamos estarmos consagrando cada vez mais e nos preparando para a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nesta noite, iremos falar a respeito de um assunto muito importante. Nós temos visto aí que essa pandemia tem assolado e devastado a vida de muitas pessoas. Os médicos têm estudado, têm procurado recursos, procurado formas de encontrar vacinas para resolver, solucionar o problema que tanto atualmente tem trazido insatisfação, intranquilidade e desconforto para a sociedade que nós estamos vivendo. Mas, queridos, nós temos a plena certeza que Deus está no comando de tudo e de todas as coisas. E Ele, com certeza, irá solucionar este problema que as pessoas estão aí assustadas, atemorizadas. Mas, queridos, hoje iremos falar de um assunto que também tem sido um assunto bastante delicado, até mais delicado do que o próprio coronavírus. É o vírus do pecado. Este vírus está cada vez mais na mente e no coração das pessoas de todo esse planeta, porque foi o único planeta que sofreu as consequências do pecado. Tudo isso é proveniente da desobediência a Deus. E nós sabemos que o pecado, ele causa a maior tristeza ao nosso Deus. E é a respeito desse assunto que nós iremos falar. Entretanto, precisamos entender também que antes de falarmos desse assunto, precisamos entender o que significa pecados e atos pecaminosos. Cometemos pecado por quê? Porque nós estamos afastados de Deus e praticamos atos pecaminosos porque nós somos pecadores. Ou seja, o pecado é uma situação e atos pecaminosos é consequência de estarmos nessa situação. Mas, afinal de contas, o que é pecado? E o que nós precisamos fazer para sermos pecadores? Se nós somos justos ao estar em Jesus, nós, a partir do momento que nos afastamos de Jesus, passamos também a sermos pecadores. Então, queridos, nós precisamos entender que pecado é transgressão da lei, mas a lei é muito mais do que mandamento escrito. Ela é o caráter de Deus. Então, quando eu estou cometendo o pecado, eu não estou apenas quebrando uma norma, eu estou machucando o coração de Jesus.
Então, queridos, nós precisamos entender dentro da palavra de Deus algumas coisas a respeito deste tema maravilhoso e ao mesmo tempo preocupante para o mundo que nós estamos vivendo. E aqui no livro de Efésios, Paulo apresenta um assunto muito importante. Observe uma coisa: qual o conceito que Paulo dá ao homem que está em pecado? O que é que Paulo fala a respeito deste tipo de pessoa? Aí vamos para o livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que diz: antigamente vocês já estavam mortos por causa dos seus pecados. Como é considerado pelo apóstolo Paulo, o homem que está em pecado, ele é considerado morto espiritualmente. No capítulo 15, versículo 24 de Lucas, quando nós assistimos ali, analisamos a respeito da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo, estava na casa do pai, tinha todos os recursos, nada lhe faltava. Era amado por tudo e por todos, e principalmente pelo nosso Pai Celestial. Mas, queridos, assim como cada um de nós, ou qualquer um de nós, o filho sentiu o desejo de conhecer as coisas do mundo, de sair para o mundo. E ali nós percebemos que ele, ao sair para o mundo, se deixou emaranhar pelas coisas do mundo. E quando ele estava lá, que não tinha nenhuma condição, querido, para retornar para a casa do Pai, ele analisou e percebeu que o melhor lugar era estar na casa do Pai. E para isso ele sofreu todas as consequências, porque ele percebeu, e graças a Deus que ele percebeu que trocou o certo pelo duvidoso, que o melhor lugar era estar e é estar na casa do Pai. E ele pensou: preciso retornar para a casa do meu Pai. Nem que seja como empregado, mas preciso retornar. Talvez vocês fiquem a perguntar nesta noite: o que tem a ver o texto de Lucas para Efésios capítulo 2, verso 1. Se você for analisar em Lucas capítulo 15, versículo 24, diz o seguinte: porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Quando o irmão ficou ali procurando, chateado, aborrecido, procurando saber do pai, porque ele estava sendo tão beneficiado, quando na verdade ele não merecia nada, porque havia desobedecido ao pai e procurado caminhos errados, mas o pai não deu as costas para o filho. Ao contrário, ele abriu os braços para receber o filho e disse: coloque nele a melhor roupa. Ou seja, mas o irmão estava ali insatisfeito com aquela situação. E aí o pai respondeu para ele: porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Muitos de nós, queridos, quando estamos no pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Nós estamos mortos espiritualmente. Nós somos um cadáver ambulante. E isso se associa ao que Paulo expressou através de Efésios no capítulo 2, verso 1. Quando nós estamos ou levamos uma vida de pecado, afastado de Jesus, que é a justiça, infelizmente, meus queridos, nós estamos em pecado, portanto, estamos mortos espiritualmente. E se estamos mortos, também nós estamos perdidos. Mas perdido até o dia que nós permitirmos. E este filho, que embora estivesse envolvido com as coisas do mundo, envolvido com o pecado do mundo, ele entendeu uma coisa: que ele só estaria perdido até o momento que ele permanecesse naquela situação. Mas ele lembrou, através de todo o sofrimento que ele estava passando, ele lembrou que na casa do pai ele não sofria, ele era uma pessoa feliz, e ele tinha do bom e do melhor, não só no que diz respeito ao lado material, mas também o lado espiritual, o amor, o conforto, tudo de bom que só Deus pode nos outorgar. E, queridos, nós ficamos também vendo uma história baseado também neste ponto. Quando Jesus foi até a casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem que era pecador. E alguém
da multidão dizia: será que ele não sabe que ele está se familiarizando com o pecador? Será que ele não sabe que ele está dando atenção a um pecador? Será que ele não sabe que este homem é pecador? Mas só que Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo mudou. Se nós formos analisar, Zaqueu não tinha nenhuma chance de libertação. Se nós formos analisar, Zaqueu também, pela estatura dele, não conseguia ver Jesus. E ele subiu no sicômoro e, ao olhar Jesus, Jesus o convidou e disse que naquele dia ia cear na casa de Zaqueu. E Zaqueu ali foi. E o livro de Lucas também, no capítulo 19, versículo 10. Olhe, preste atenção. Quando Lucas 15, 24 diz: este meu filho estava perdido e foi achado. Zaqueu, meu querido, também estava perdido aparentemente no mundo de pecado. E aos olhos humanos, quando nós estamos perdidos no mundo de pecado, nós não temos nenhuma chance e nenhuma esperança de vida. Porque Paulo sempre expressa aí, como nós mostramos, que nós estamos na condição de cadáver ambulante, morto espiritualmente. Mas Zaqueu também estava nessa condição, não só nessa condição, como também, e aparentemente, estava perdido. Mas a partir do momento que ele teve encontro com a justiça, que é Jesus, e foi para Jesus e permaneceu em Jesus, olhe o que o livro de Lucas, capítulo 19, verso 10 diz. Pois o Filho do Homem, ele diz, Lucas 19, ele diz, versículo 9, Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Por que ele disse isso? Se nós formos analisar antes, o versículo 8 ele diz: mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Perdido em quê? Perdido num mundo de pecado. Perdido daquilo que ele estava praticando de errado. Mas era uma perdição aparente. Porque o que faltava em Zaqueu? Talvez, queridos, Zaqueu tenha visto Jesus. Jesus o convidou, mas ele não aceitou ao chamado de Jesus. E o grande problema nosso não está apenas em não aceitar o chamado de Jesus, mas aceitar o chamado de Jesus, porque nós precisamos, ao aceitar, precisamos também permanecer em Jesus. E o que faltava na vida de Zaqueu não era apenas ouvir o convite de Jesus, era ir a Jesus e permanecer em Jesus. E Paulo diz que quando nós não atendemos ao chamado de Jesus e permanecemos em Jesus, nós passamos a ser cadáver ambulante, morto espiritualmente, porque nós estamos afastados da videira que é Jesus. Porque Jesus, sendo justiça, nele não coabita coisas erradas. Então, todo aquele que vai a Jesus e permanece em Jesus, ele é liberto do pecado. E assim como a parábola do filho pródigo, ele foi a Jesus e permaneceu em Jesus, ele não só ressuscitou, como também ele estava perdido e foi achado. Achado pelo poder de Deus, não só achado, como também transformado. Mas, queridos, conosco também não é diferente. Às vezes nós estamos num mundo de pecado e achamos que nós estamos vindo aos cultos todos os dias, estudando a Bíblia todos os dias, mas ainda não experimentamos o poder miraculoso de Deus. E estamos atendendo, quem sabe, de aparência o chamado de Jesus, mas ainda não experimentamos permanecer em Jesus. E se você quer ser liberto do pecado, se você quer ser transformado pelo pecado, você precisa não só ouvir a voz de Jesus, mas precisa permanecer em Jesus. E aqui ele diz: está morto, está afastado da vida. E quem é a vida? Está morto é estar afastado da vida. E quem é a vida? Você, meu irmão, que está nos ouvindo nesta noite, nos assistindo, precisamos, através da palavra de Deus, mostrar para você, para a igreja e para você, quem é a vida, para que você possa, assim como Zaqueu,
ser também liberto dos pecados que, quem sabe, você está cometendo ou ainda irá cometer. Mas, queridos, vamos ler no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, quem é a vida. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para o filho pródigo. Jesus foi o caminho para o filho pródigo. Foi a verdade para o filho pródigo. Foi a vida para o filho pródigo. Assim também como para a vida de Zaqueu. E também ele é o caminho, a verdade e a vida para você, meu irmão e minha irmã, que está a nos assistir, que está a nos ouvir, que está a nos atender. Você, irmão, que está aqui nesta noite, também Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esta é a vida que liberta, é a vida que te transforma e te deixa uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos entender também outro ponto. Paulo, lá no livro de Efésios, ele falou que o homem, quando ele está espiritualmente morto, por quê? Ele está espiritualmente morto, nós precisamos entender por quê e quando ele está morto. Nós sabemos que ele está morto quando ele está em pecado. Mas por que ele está morto? Quando ele está morto é porque ele está em pecado. Mas por que ele está morto? Então vamos, irmão, para a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Ele diz: portanto, todo aquele que tem um filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Todo aquele que tem um filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, queridos, quando nós vamos a Jesus e permanecemos em Jesus, nós temos a vida. E o pecado, só existe um remédio para nós nos libertarmos do pecado. E que remédio é esse? Mas esse remédio, eu não posso, pelo meu próprio comportamento, mudar. Eu tenho que ir a Jesus e permanecer em Jesus, que é a vida. Porque quando eu tenho um filho de Deus, eu tenho a vida. Quando eu não tenho um filho de Deus, eu não tenho a vida. E se eu não tenho um filho de Deus, eu estou morto espiritualmente. E Paulo expressa aqui, mais uma vez, através do livro de Efésios, no capítulo 2, verso 1 a 3, antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam as multidões e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Queridos, aqui está um ponto-chave deste versículo. Quando Paulo, quando ele fala antigamente, ele está se referindo a quem tem a vida. Por quê? Porque foi dito aqui que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quando eu tenho a vida, Paulo expressa antigamente, eu não vivo mais uma vida de pecado. Você, meu irmão, que conhece a Jesus, que conhece a vida e que permanece na videira, também não está vivendo uma vida de pecado. Por quê? Porque você tem a vida. E quem tem a vida está permanente na justiça, que é Jesus. Mas ele diz aqui o seguinte: todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Ele diz que o inimigo está operando no coração daqueles que vivem em desobediência aos princípios de Deus. Este é aquele que não tem a vida.
Se você não tem a vida que é Jesus, você está vivendo uma vida de pecado. E se você está vivendo uma vida de pecado, você está afastado da videira. E por você estar afastado da videira, que é Jesus, você está morto espiritualmente. E quando você está morto espiritualmente, você tem esperança. E onde está essa esperança? Essa esperança está a partir do momento que você ouve a voz de Deus e atende ao chamado de Deus, assim como Zaqueu e assim como o filho pródigo, e entende de uma vez por todas que você sozinho, você não tem poder para se libertar do pecado. Você sozinho não tem poder para se libertar do pecado. Você, por mais que você tente, por mais que você queira ou se esforce, você não poderá mudar a sua vida de pecado. Porque o próprio Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, ele diz: por acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo pode tirar as manchas de seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, vocês são incapazes de fazer o que é certo, porque já estão acostumados a fazer o mal. Carregamos dentro de nós uma natureza pecaminosa. E a menos que permitamos que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida, infelizmente, queridos, iremos permanecer no pecado, Cristo vai voltar e vamos estar com a mesma natureza. Que natureza? A natureza pecaminosa. E essa natureza precisa ser eliminada de nossa vida. E como é que eu posso eliminar essa natureza? A partir do momento que você vai a Jesus, que é a justiça, e permanece nele. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Depois ele diz em João 15:4, permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então só me resta ir a Jesus e permanecer em Jesus. Eu não posso apenas ir a Jesus, eu tenho que ir a Jesus, atender ao convite dele, atender ao chamado, quando eu permaneço nele. Eu só atendo o chamado dele e o pedido dele quando eu vou a Jesus e permaneço em Jesus. Porque ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando eu vou a Jesus, o meu fardo, e permaneço em Jesus, o meu fardo se torna leve. Embora esteja pesado, mas ele se torna leve, porque Jesus não só é a justiça, como também é o amor, é tudo para nós. E através desse Deus, que esse fardo do pecado é tirado, é aliviado, quando eu estou em Jesus e permaneço em Jesus. Por isso, queridos, precisamos entender que pecado é transgressão da lei. Mas pecado, como foi mencionado aqui, é muito mais do que isso. Pecado, ou seja, é muito mais do que a lei, muito mais do que o mandamento, é muito mais do que lei escrita. Ela é o caráter de Deus. Ou seja, quando eu estou pecando, eu não estou quebrando apenas uma norma, eu estou machucando o coração de Jesus. Em outras palavras, eu permaneço no mesmo estágio de antes. Eu permaneço e deixando de reconhecer o sacrifício que Jesus fez por mim. E aí eu continuo, em outras palavras, mantendo Jesus pregado na cruz. Porque o sacrifício que Jesus fez, através de tudo que nós temos observado deste ponto, o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, eu preciso reconhecer através de uma verdadeira e plena obediência. Só através do poder de Deus e de um reconhecimento da minha natureza pecaminosa, quando eu vou a Jesus e permaneço em Jesus, só através desse reconhecimento é que eu posso ser liberto do pecado. Caso contrário, queridos, eu permaneço no mesmo estágio de antes. Então a Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que nesta noite nós possamos, através desta pequena mensagem, possamos entender que Jesus é a justiça e que pecado é transgressão da lei. Pecado é muito mais do que transgressão, é machucar o coração de Jesus. Antes de finalizarmos,
Eu convido o irmão Emanuel para louvar o nome do Senhor. Boa noite a todos que estão assistindo. Vamos agora louvar o Senhor. Até quando vamos competir? Até quando vamos destruir? Fomos feitos uns para os outros. Se morre um, morre uma parte de todos. Mas sempre foi assim. Éramos parte do jardim. Tudo estava em harmonia, perfeita comunhão. Era vida. Mas destruiu a nossa vida, destruiu a harmonia, e nós entregamos o ouro pro bandido, e tudo foi perdido. Mas sempre foi assim. Éramos parte do jardim. Tudo estava em harmonia, perfeita comunhão. Era vida. Mas o Eterno entregou seu próprio Filho para nos tirar das mãos de um bandido. Então, na cruz, o Filho deu a sua vida para restaurar a harmonia. Não vai ser pra sempre assim. Estamos voltando pro jardim. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, se você quer ser um homem justo, você tem que ir a Jesus e permanecer em Jesus. Só existe uma forma de você se libertar do pecado: você fazendo o mesmo que Zaqueu e o mesmo que o filho pródigo. Reconhecer que você é um indivíduo pecador
e que necessita de uma verdadeira transformação, e que essa transformação só Jesus pode lhe oferecer. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa também fortalecer a nossa fé, nos dar determinação, perseverança, para que nós possamos continuar firme nos caminhos do Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, nesta noite, ó Pai, o Espírito Santo de Deus nos advertiu mais uma vez através da Tua palavra que pecado é muito mais, ó Pai, do que transgressão da lei. O indivíduo que permanece no pecado, ele está machucando o coração de Jesus. Portanto, está deixando de reconhecer o sacrifício, ó Pai, que o Teu Filho ofereceu por cada um de nós. Mas, ó Pai, tenha misericórdia de todas as pessoas que ainda não tiveram verdadeiro encontro com o nosso Pai Celestial. Tenha misericórdia daquelas pessoas, ó Pai, que por algum motivo, alguma razão, por não ter encontro verdadeiro com a luz, ó Pai, estão afastadas dos Teus caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, mas assim como o Senhor transformou e mostrou a luz da presença de Deus na vida do filho pródigo e na vida de Zaqueu, que possa, em nome de Jesus, mostrar ao Pai o caminho e a direção para essas pessoas que estão vivendo nas trevas. Que o Senhor traga estas pessoas para a luz, porque o Senhor é a luz para este mundo. E onde há luz, as trevas se dissipam. Que a Tua palavra, ó Pai, também permaneça em nossas mentes, em nossos corações. Que ela seja cada vez mais lâmpada para os nossos pés e luz em nossos caminhos, para que não venhamos, ó Pai, a cometer aquilo que não é de agrado aos Teus olhos. Que venhamos, ó Pai, a praticar tudo aquilo que está em conformidade com a Tua palavra. Tudo aquilo, ó Pai, que está de acordo aos Teus ensinamentos, aos Teus preceitos. E que nós possamos, naquele dia, estarmos esperando a Tua pessoa e que nós possamos ser, naquele dia, reconhecidos como verdadeiros filhos Teus. Toma-nos em Tuas mãos, nos dê força dos mais altos céus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.